Que noite poderosa! Que investimento nós estamos fazendo nas nossas famílias. Antes de você sentar, dá um abraço aí no teu companheiro, na tua companheira, quem está junto com você. Fala que bom nós estarmos aqui. Fala para ele e para ela assim: você não poderia estar em outro lugar hoje. Nós deveríamos estar aqui. Você pode sentar em nome de Jesus. Estou muito feliz de estar aqui, pastor Hamilton, pastora Márcia, ver esse local aqui maravilhoso. Me perdi aqui, falei, meu Deus, onde é que eu estou? Vou orar mais por vocês agora, viu? A gente faz uma reforminha lá, irmãos, na nossa igreja pequena, já é uma loucura. Imagina o tamanho disso tudo aqui, falando de reforma. Que Deus abençoe vocês, que Deus multiplique, que Deus prospere essa família espiritual em nome de Jesus, viu? Trago um abraço da Rocha Church, da igreja que eu sou pastor, da igreja que nasceu numa garagem lá em Bertioga. Hoje nós somos em 12 igrejas, temos um colégio de educação por princípio e temos um mercado solidário que atende quase 100 famílias por mês, com compra de mês, não é com cesta básica não, com compra de mês. E tem sido uma bênção. A gente está lá em Bertioga e fazendo a obra de Deus, uma cidade sazonal, não é fácil, cidade litorânea, cidade turística, sazonal, é a cidade menor do litoral paulista, tem 70 mil habitantes, e é a caçula, tem 32 anos que foi emancipada, era um bairro de Santos, que se tornou a cidade de Bertioga, e tem crescido muito, principalmente pelo condomínio lá que tem, que é a Riviera de São Lourenço, é um bairro na verdade, mas de alto padrão, e mudou a cidade, porque gera quase 10 mil empregos, diretos e indiretos, e tem sido uma bênção lá. A igreja está a 1,5 km da Riviera de São Lourenço, ali na Rio Santos. Quando você estiver descendo a Baixada, indo para o litoral norte, tem uma parada obrigatória, ela tem uma glória muito parecida com o que tem aqui, viu? Tem uma unção, uma luz muito parecida que tem aqui. Eu tenho certeza que você também vai sentir em casa lá, em nome de Jesus, viu? Trago um abraço da minha família. E quando eu vim aqui da última vez, eu acho que eu já vim 3 vezes, né, Hamilton? 2, 3 vezes, né? Essa é a terceira. Eu apresentei minha família, mas não estava completa ainda, porque a minha nora estava grávida da minha netinha. E a minha netinha nasceu. Então eu queria mostrar a foto da família completa agora. Aleluia. Mexeu com tudo, irmão. Bagunçou a nossa casa. Aqui é o meu filho mais velho, o Felipe, casado com a Tainá. Essa aqui do meio, entre eles aqui, a Rafaela, estuda na Califórnia, na Universidade Batista da Califórnia. Esse do meio, segurando a Liz, é meu filho caçula, o Isaac. Essa da ponta é a minha esposa, a Fabiana. Estamos há 31 anos juntos e fizemos, terça-feira passada, uma cerimônia de casamento de bodas de prata. Você podia aplaudir Jesus, né, irmão? Poxa vida. E eu separei um videozinho aí, não sei se dá para passar. Pode passar sem som mesmo. É um videozinho de terça-feira passada, das nossas bodas de prata. Eu amo você. E estamos juntos até que Jesus venha. Esse foi terça-feira agora. A gente fez uma cerimônia com toda a igreja e a gente fez uma cerimônia particular para a família, para alguns amigos, e a gente conseguiu, irmãos, ressignificar a nossa história. Por quê? Eu não sei se eu contei isso aqui já, mas eu fui tirado de um abrigo com 8 meses de idade. Eu fui adotado por um casal de senhores que não podia ter filhos, e eles me criaram, mas não tinham Jesus, não serviam a Cristo. E um casal muito bom, um casal muito ali preocupado com a minha educação, me criaram, e eu me converto a Jesus Cristo com 17 anos, e levo os meus pais adotivos para Cristo. A minha mãe foi diaconisa da igreja que eu sou pastor, até 2012, quando Deus a recolheu, minha mãe que me adotou, e o meu pai, que me adotou, foi para o Senhor há 3 anos atrás, era diácono também da igreja que eu sou pastor, foi para o Senhor com 82 anos. E em setembro do ano passado, eu encontrei a minha mãe biológica depois de 48 anos. E eu separei uma foto dela também, porque ela entrou comigo nessa cerimônia que foi mais preservada. Essa é a minha mãe biológica. Ela entrou comigo e deve estar assistindo, mandei o link para ela, deve estar assistindo. Mãe, Deus abençoe,
foi a primeira vez, domingo, que ela ouviu Feliz Dia das Mães. Ela não tem filhos, outros filhos, e eu encontrei a minha mãe de uma forma assim, inusitada. Eu não sabia se a minha mãe estava viva, aonde estava, por onde andava, se morava em São Paulo. A gente não tinha absolutamente notícia nenhuma. E o que aconteceu? Em setembro eu fui pregar numa igreja, e uma irmã que mexe com árvore genealógica falou: Fred, você já encontrou a tua família, teu pai, tua mãe? Eu falei assim: não encontrei. Quando perguntam de onde veio meu cabelo, eu não sei falar. Quando perguntam de onde veio os meus olhos, não sei dizer, não sei qual é a minha linhagem, não faço nem ideia de em quem eu sou parecido. E aí, essa moça falou assim para mim: eu vou achar tua mãe, me dá a tua data de nascimento e o teu nome completo, eu vou achar tua mãe. E eu falei: você vai achar. Ela falou com tanta convicção, pastora Milton, que eu falei: você vai achar minha mãe. E ela, irmãos, depois de 2 dias, eu estava numa viagem com a minha esposa, ela me liga chorando, essa amiga, e diz assim: Fred, eu encontrei a sua certidão original lá no cartório da saúde, sua mãe chama Marlene, enfim, foi contando tudo, e a gente conseguiu conectar com a minha tia, que tinha o telefone da minha mãe, e a gente marcou um encontro lá em Campinas, e a gente pôde se encontrar depois de 48 anos, irmãos. Essa é a minha história de redenção. E eu quero contar isso antes de nós abrirmos a palavra, porque as 2 últimas vezes que eu vim aqui, eu falei para casais também, eu trouxe uma palavra muito diretiva para os casais, para casamento, mas eu quero trazer uma palavra hoje de encorajamento, porque muitas vezes nós carregamos uma raiz de orfandade, e nós não sabemos, por que acontece com fulano e não acontece comigo? Porque isso, eu já investi tanto, eu doei a minha vida por essa causa e as coisas não aconteceram. E às vezes tem uma raiz de orfandade que precisa ser quebrada, precisa ser anulada. E é o óleo do Espírito Santo que vai aonde ninguém vai, que pode anular essa raiz de orfandade. E eu quero falar alguma coisa sobre isso hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Separei um texto aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Obrigado, Jesus, pela tua palavra aberta diante de nós. Obrigado por essa igreja linda, abençoada. Continua prosperando os meus irmãos, em nome de Jesus. 2 Timóteo 3, 16. Quem achou, diga: eu sou de Jesus. Quem não achou, diga: eu também sou. Me espera aí, pastor. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, útil para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vou ler novamente. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, ela está aberta diante de nós. Fala com a tua igreja reunida aqui nessa noite, com os casais, casados. Obrigado, Deus, pela igreja que abre as portas para que um evento como esse aconteça numa segunda-feira à noite. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê e concorda, diga glória a Deus. Irmãos, quando a gente fala de reino de Deus, quando a gente fala de família espiritual, a gente precisa entender que não existe sucesso familiar à luz da palavra, se nós não tivermos acesso à palavra de Deus, se nós não dermos crédito à palavra de Deus, porque não existe crescimento espiritual sem leitura da palavra, não existe crescimento de família de Deus sem leitura da palavra, sem nós abrirmos a Bíblia na mesa da nossa casa e fazermos um devocional com os nossos filhos, com quem está na nossa casa, porque é assim que nós vamos implantando o reino de Deus, as verdades da palavra do Senhor, na vida de quem nós temos obrigação de discipular.
Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta eu pregar para multidões e eu ver um filho meu afastado da presença do Senhor. Algumas experiências, certamente os nossos filhos vão ter. As suas experiências, as suas perdas, os seus traumas. Mas nós precisamos e temos o dever de aplicar a palavra de Deus a partir da mesa da nossa casa. Porque uma família saudável, à luz da palavra de Deus, é uma família que compartilha de forma livre a palavra do Senhor. E é interessante, falando da palavra do Senhor, que em 1 João capítulo 5, versículo 7 diz assim: pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Na minha tradução, está dizendo que existem 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Você sabia que no céu, Jesus não é conhecido como Senhor? No céu, Jesus não é conhecido como Salvador? No céu, Jesus é conhecido como a Palavra. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, quando existe o compartilhar da palavra a partir das nossas mesas, existe uma possibilidade maior de reconciliação. Existe uma possibilidade maior de feridas serem curadas, de pessoas serem saradas. Então, quando nós damos espaço, damos lugar para a palavra de Deus em nossas vidas, nós temos lugar de sucesso em relação ao reino de Deus. Porque quando nós ouvimos, né, numa igreja, ou a gente ouviu que alguém teve sucesso, peraí, existe um sucesso que o mundo olha e fala, esse cara teve sucesso. Então, aos olhos do mundo, quem é alguém que teve sucesso? É alguém que não importa o que aconteceu com a família dele. Geralmente é assim. Importa quanto dinheiro ele ganhou, importa quantos seguidores ele tem, importa qual é a fama que ele conseguiu, o que ele conquistou. Então as pessoas estão olhando para isso, mas aos olhos de Deus é completamente o contrário. Porque não adianta eu ter um sucesso financeiro se isso custou o preço na minha casa. Não adianta eu ter um sucesso no meu métier, aonde eu estou envolvido em relação ao meu trabalho, se isso está custando o meu tempo de qualidade que eu tenho que ter com meu filho. Isso é uma miséria aos olhos de Deus. Então é interessante, irmãos, que aos olhos da palavra de Deus, quem é o homem bem-sucedido? Quem é o homem e a mulher bem-aventurados? Jeremias 17 vai dizer, bendito é o homem que confia no Senhor. O homem que tem sucesso à luz da palavra de Deus é o homem e a mulher que confiam no Senhor, que colocam a sua família diante do Senhor. Algumas coisas podem sair fora do lugar, algumas coisas podem escapar das nossas mãos, mas não escapam das mãos do Senhor, e eu preciso continuar confiando no Senhor. Se o meu filho está frio na fé, se o meu filho está afastado do Senhor, eu preciso continuar regando a minha casa, regando o meu marido, regando a minha esposa, com uma oração, acreditando que Deus pode mudar qualquer cenário. Querido, Deus pode mudar qualquer cenário. Você está vendo o improvável falando aqui com você. Alguém que há alguns meses atrás não conhecia nem a própria mãe. Então eu poderia ter uma desculpa, como muitas pessoas que eu conheço têm. Se eu tivesse nascido naquela família. Alguns no pensamento passam assim, não olha para o lado, tá? Olha para mim. Se eu tivesse casado com fulano. Se eu tivesse acertado lá aquela situação no passado. Não, Deus, Ele pode mudar qualquer cenário. O nosso padrão é outro. O nosso padrão é o padrão da Bíblia Sagrada. E Ele vai dizer, bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre a palavra esperança, no original é espreitar. Então, porque a esperança vem de esperar. E você vai ver o salmista dizendo, esperei com paciência. Parece uma redundância. Porque esperar, você precisa ter paciência. Mas esse esperar, não é esperar no sentido de você estar sentado no sofá, porque você tem uma palavra de Deus, porque você tem promessas de Deus, e você está sentado no sofá esperando Deus agir. Não, esse esperar de esperança vem de espreitar, da ideia de um caçador que está esperando a sua presa passar.
Quando nós estamos esperando, porque temos esperança no Senhor, é porque nós estamos focados na próxima movimentação de Deus. Eu estou espreitando o Senhor, eu sou um caçador da presença de Deus, porque eu sei, se eu caço o Senhor, a minha família irá bem, eu terei a palavra certa para a correção dos meus filhos, eu terei a palavra certa no momento certo para o trato com meu esposo, com a minha esposa. Então bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Por quê? Porque ele é a árvore plantada junto às correntes de água, que estendem as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão ele não se perturba, nem deixa de dar fruto. É alguém que está posicionado em Jesus, é alguém que não importa o que está acontecendo aqui do lado de fora, essa pessoa não precisa da chuva que vem da nuvem, ela sabe que é uma árvore que está plantada junto aos ribeiros, então ela é regada nas raízes. Você conhece pessoas assim? Eu também conheço pessoas, irmãos, que estão passando por uma tempestade, uma luta na família, uma situação difícil, mas a pessoa está firme com Jesus, ela tem palavra até para animar outras pessoas. Quem é esse homem? Quem é essa mulher? São pessoas benditas do Senhor, que são plantados junto aos ribeiros de água. Não importa aqui, se ninguém está dando fruto, ele continua dando fruto. No ano da sequidão ele não se perturba, porque ele tem água que está regando as suas raízes, tem vida de Deus, tem palavra de Deus que ele está recebendo, e aquilo está trazendo virtude para a vida dele, para a vida dela, para o seu casamento principalmente. Quando a gente fala de família, quando a gente fala de casamento, eu tenho, como eu disse, 31 anos que eu estou com a Fabiana, 25 anos a gente completou de casados, temos 3 filhos e uma neta, irmãos. Querido, já veio tempestade sobre nós, de eu arrumar a mala, para ir embora da minha casa, crente, homem de Deus, mas eu falei, não aguento mais, eu vou sair daqui, não é para mim. Só que a Bíblia diz, Eclesiastes 4:12, que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Se tem alguém de um lado que toda a sua esperança é o Senhor, e tem alguém do outro lado que toda a sua esperança é o Senhor, ainda que alguém falhe, o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, é o Senhor no meio do relacionamento, sustentando o casal. Então, do meu lado, eu amo o Senhor, sou apaixonado por Cristo, e a minha esposa ama o Senhor, apaixonada pelo Senhor. Eu olhava para ela e a admiração foi embora. Ela olhava para mim e a admiração foi embora. E o que fazer quando a admiração for embora? O que fazer? Tem gente casando por contrato. Mas tem um curso chamado Curso Aliança, que nós damos lá, não sei se vocês dão aqui também, que tem uma lição que diz, aliança ou contrato? Contrato ou aliança? O meu casamento, por muito tempo, foi à base de contrato. O que é um contrato? Um contrato, ele é bilateral. Se uma parte não faz o seu papel, a outra parte está desobrigada. Então, a Fabiana não fazia o que eu queria, eu dizia, não vou liberar o cartão para ela ir no shopping também. Eu deixava o chinelo no meio da sala, ela falava, não vou fazer a comida que ele gosta também. Contrato. Um não faz a parte, o outro se sente livre para não fazer também o que deve fazer. Nós não estamos debaixo de contrato, nós estamos debaixo de aliança. A aliança é unilateral, ainda que um não faça, o outro faz, por temor ao Senhor. Por temor ao Senhor. Irmãos, na crise do meu casamento, não foi só uma crise, algumas crises que nós passamos, eu e a minha esposa, a gente tinha todos os motivos para cada um ir para o seu lado. Eu vou te falar, ministério não leva ninguém para o céu, mas ajuda a gente a ir para o céu. Se envolver na igreja local não leva ninguém para o céu, mas ajuda. Ajuda. E aí, responsabilidades, compromissos, você começa a ponderar, você começa a olhar para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro,
Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa esperança. Quando tudo parecer que não tem mais jeito, olhe para o alto. Sabe, Êxodo capítulo 13 fala da passagem que Deus está tirando o povo do Egito. E a Bíblia vai dizer, a partir do versículo 17 do capítulo 13 de Êxodo, que uma nuvem cobria o povo durante o dia, segurança, proteção do sol. E à noite vinha um fogo no acampamento. A nuvem era a direção, porque eles tinham que seguir a nuvem. Quando a nuvem parava, eles armavam o acampamento, e vinha um fogo à noite, que era a proteção para o povo de Deus. Então eles tinham que olhar para a nuvem é a palavra de Deus. O salmista lá no Salmo 23 vai dizer que a palavra traz refrigério para a alma. Então essa nuvem trazia refrigério, porque o sol no deserto era causticante, e a nuvem protegia o povo de não ser molestado pelo sol. Quando nós olhamos para o alto, nós temos direção. Quando nós olhamos para a palavra, nós saímos do nosso deserto. Não importa o que você esteja passando no seu matrimônio, não importa o que você esteja passando no seu relacionamento, Deus é poderoso para mudar qualquer cenário. Por que eu estou dizendo isso? Não importa o que aconteça, não importa o que aconteça na nossa vida, eu e você, olha bem para mim, eu e você, nós que estamos aqui, nós que acreditamos na palavra do Senhor, que é a verdade para nós acima dos fatos. Pastor, mas fatos não são verdades? Não. Existem fatos que estão diante dos meus olhos, mas a verdade é essa palavra aqui, porque essa palavra tem o poder de mudar os fatos que estão diante dos meus próprios olhos. Essa palavra é sobrenatural, ela tem poder, e eu vou provar isso para você. É por isso que não importa o que aconteça, eu e você fomos chamados para fixar a nossa atenção na palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ter toda a nossa atenção. Existe uma diferença entre verdade e fatos. E nós que somos cristãos, que acreditamos na palavra de Deus, que acreditamos em Jesus, todos nós vamos passar por essa experiência na nossa jornada de fé. Você está em fé, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, buscando o Senhor. De repente, tem um fato que se apresenta na tua vida, no teu casamento. Ou você acredita nesse fato e paralisa, e estagna, ou você se levanta na dor para buscar a verdade, que é a palavra de Deus que está acima do fato. Eu vou repetir. Nós estamos numa jornada de fé, todos nós, sem exceção. Nós estamos buscando a Jesus, acreditamos em milagres, no sobrenatural de Deus, mas fatos vão se apresentar diante dos nossos olhos. E aí, ou eu paro, ou eu recuo, ou eu entrego os pontos, ou eu me levanto na dor para buscar a verdade, que é a palavra de Deus, que pode mudar e sabotar o fato que eu estou vivendo diante dos meus próprios olhos. Talvez alguém aqui já viveu isso, e eu já vivi isso, e eu quero dar um testemunho para você. As pessoas, elas são rápidas e ágeis em nos trazer fatos. Você viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Você viu o que aconteceu em Santo André a semana passada? Você viu o que aconteceu com fulano de tal? Irmãos, as pessoas são rápidas e ágeis em nos trazer os fatos, as coisas, as notícias, os fatos que estão acontecendo. No entanto, a nossa fé, o nosso foco e a nossa luta não estão fundamentadas nos fatos, precisam estar fundamentadas na verdade, que é a palavra de Deus. Se você entender isso, você entendeu tudo. Eu e você teremos experiências que ou a gente acredita no que nós estamos vendo, ou a gente acredita no que Deus pode fazer. Porque eu já vi Deus mudando cenários impossíveis. Vai chegar um momento na nossa vida que ou você acredita no que você está vendo com esses olhos, ou você acredita na palavra, que é a verdade acima dos fatos para nós que somos cristãos. Aleluia! Ou acreditamos na palavra de Deus, ou acreditamos nos fatos. E para nós, a verdade, que é a palavra de Deus, muitas vezes vai contradizer as circunstâncias. E eu quero que você repita comigo:
junto com a tua esposa, com o teu marido. Diga assim: fatos são transitórios. Vamos lá, Batista Central. Fatos são transitórios. Verdades são eternas. E a verdade é eterna. A verdade da palavra de Deus. Marcos capítulo 5. Eu vou provar isso para você. Marcos capítulo 5, existem 2 episódios muito conhecidos. A Bíblia vai falar que um maioral da sinagoga, um homem chamado Jairo, a filha dele está à morte, ela ainda não morreu. Ela está à morte, só que naquela época não tem UTI, não tem remédio, não tem injeção. Então o quadro é de morte, não tem mais o que fazer. Ele poderia comprar um caixão, ele poderia chamar os pranteadores, organizar a família, para esperar o momento para enterrar a sua filha. Qual é o fato que aquele homem está vivendo? A filha está à morte, mas ele não para no fato que está diante dos olhos dele. Ele se levanta na sua dor para buscar a verdade que é Jesus, a verdade que é a palavra. E ele vai até Jesus e ele fala: Jesus, compadece de mim. A Bíblia vai dizer em Marcos 5, irmãos, vem comigo aqui, olha que coisa linda, que Jesus está descendo do barco, e ele está indo para um lugar, ou seja, Jesus tem um lugar definido para ir. Ele está descendo de um barco, está indo para um lugar. Só que a Bíblia vai dizer que porque Jairo não parou no fato da filha à morte, e ele se levanta na dor, por isso que a gente precisa se levantar na dor no casamento. É por isso que a gente precisa se levantar na dor na família, na dor com os filhos. Porque quando alguém se levanta na dor para buscar a palavra, que é a verdade, acima do fato que está vivendo, o céu não retém o que você precisa receber. Ele se levanta na dor. Então quando ele se levanta na dor, ele muda a rota de Jesus. Porque ele vai chegar em Jesus, ele vai falar: a minha filhinha está à morte. Jesus fala assim: vamos lá na tua casa. Então Jesus, todo mundo que está com Jesus, Jairo e os amigos de Jairo estão indo para a casa de Jairo para saber o que está acontecendo com a filha de Jairo, que tem 12 anos. Nesse meio tempo, uma mulher, outro episódio, também em Marcos 5, que há 12 anos sofre de uma hemorragia que não para. Ela já gastou todo o dinheiro que tinha, ela não resolveu o problema dela, nenhum médico conseguiu curá-la. Ela é considerada maldita, porque aquele fluxo separa ela da sociedade. Ela não pode ir no mercado, numa padaria, contextualizando. Então ela está dentro da casa dela, mas olha o que ela diz dentro da casa dela, porque ela ficou sabendo que Jesus vai passar perto da casa dela, porque alguém se levantou na dor para buscar a verdade acima dos fatos e mudou a rota de Jesus. Todas as vezes que você se levanta na dor para buscar Jesus, outras pessoas também serão abençoadas pelo teu posicionamento. Então ela fica sabendo que Jesus vai passar perto da casa dela. E aí ela diz, olha o que ela diz. Ela não diz assim: eu vou lá na Batista Central, o pastor Hamilton precisa orar por mim, pastora Márcia, para que eu seja curada. Ela não põe a responsabilidade em ninguém da cura dela. Ela dentro da casa dela vai dizer o seguinte: se tão somente eu tocar nas orlas das vestes do Senhor, eu serei curada. Uau! Ela não está colocando sobre a responsabilidade de ninguém a cura dela. Ela não está terceirizando a busca da verdade para ninguém. Ela decidiu na casa dela. Ela não está falando assim: se Jesus impor as mãos sobre a minha cabeça, eu serei curada. Se Jesus me ver no meio da multidão e me chamar para orar por mim, eu serei curada. Não, ela está dizendo uma atitude que ela vai ter. Escute, irmãos, os maiores milagres do Novo Testamento não foram de pessoas que foram tocadas por Jesus, foram pessoas que tocaram Jesus. E eu quero dizer para você, sem medo de errar, melhor do que ser tocado por Jesus é tocá-lo. Melhor do que ser tocado por Jesus é tocá-lo. Quem toca em Jesus? Quem da sua casa, estava no trabalho, muitos aqui estavam no trabalho, alguns estavam em casa, algumas mulheres vieram também do trabalho ou de casa, mas é quem vem decidido: eu vou para buscar a Deus.
Eu quero ouvir a palavra, eu quero tocar em Jesus. Eu vou ter uma atitude. Irmãos, o céu está codificado para responder às nossas atitudes. O seu dever não é ir para o céu, o seu dever é trazer o céu para a terra. Your kingdom come. O seu dever é trazer o céu para dentro da tua casa. É disso que nós vamos ser cobrados. O céu precisa estar na nossa casa. A oração modelo de Jesus não é... Qual é a oração modelo de Jesus? Venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. E a vontade de Deus na terra, o modelo, não tem a ver com método. O reino de Deus não tem a ver com método, nem com estratégia. O reino de Deus tem a ver com modelo. Porque é um modelo no céu que precisa ser replicado na terra. E quem tem autoridade para replicar o modelo do céu na terra? Só a igreja. Deus só inaugurou duas instituições, a igreja e a família. E é através da igreja e da família que Jesus vai implantar o reino dele na terra. Foi através da igreja e da família que você conheceu Jesus. É através de alguém firme, com testemunho adequado, que as pessoas, tem gente, irmãos, que não precisa pregar. A vida prega, porque se a Bíblia diz que nós somos cartas vivas, tem alguém lendo a gente. E quando alguém te lê no trabalho, quando alguém te lê na família, como eles estão lendo a gente? É uma leitura que atrai as pessoas para Jesus, ou faz com que elas se afastem? Faz com que elas não queiram esse evangelho poderoso, que pode mudar a vida delas. Essa mulher, ela decide na casa dela, se tão somente eu tocar nas orlas. Irmãos, ela está falando o seguinte: eu não preciso dar um abraço nele, ele não precisa orar por mim, ele não precisa impor as mãos sobre a minha cabeça. Eu vou tocar, e eu não preciso tocar nas vestes de cima, nas vestes de baixo. Se tão somente eu tocar, pastora Márcia, no tzitzi, é o fiozinho do talite judaico. Ela falou, se eu tocar, olha onde a fé dessa mulher está. Uau! É impossível o céu negar o que ela precisa. Ela também se levanta na dor. Qual é o fato? 12 anos hemorrágica. Qual é a verdade? Vai ser curada pelo nome de Jesus. Você entendeu que Deus pode mudar o fato diante dos nossos olhos? Não importa a crise conjugal, não importa o vento que esteja batendo, eu quero dizer para você que existe um Deus que está te vendo e pode mudar o cenário diante dos teus olhos, mas você e eu precisamos acreditar nessa palavra acima dos fatos que nós estamos vivendo. Eu não tenho saída, Senhor, mas o Senhor tem saída para mim. Eu não sei o que fazer, Senhor, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. Irmãos, ninguém que busca direção em Jesus ficará sem direção. Essa mulher, ela vai sair da casa dela decidida. Só que Jesus está com Jairo. Tem alguém que pediu milagre primeiro. Já aconteceu com você? Você está enfermo e alguém pediu oração para você e a tua oração cura o enfermo e você continua enfermo? Deus faz essas coisas para ver se a gente vai ficar firme ou se a gente vai murmurar. Porque com ele, não comigo? Porque ele primeiro e não eu? Isso é raiz de orfandade. Aquela mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, fato, está anêmica, está pálida, está pobre, não tem ninguém, mas ela vai ser curada. A verdade está acima do fato do sangue jorrando. O sangue de Cristo estanca o sangue jorrando. Aleluia. Ela enfrenta a multidão, ela enfrenta a vergonha, ela não pode estar no meio daqueles homens, mas ela entra, e quando ela toca no tzitzi, no fiozinho do talite judaico de Jesus, sabe o que Jesus faz, irmãos? Jesus está andando, com uma multidão, tem gente apertando, abraçando, beijando, puxando o cabelo de Jesus. De repente alguém toca no fiozinho do talite. Sabe o que Jesus fala? Opa, alguém me tocou. Sabe o que eles vão dizer? Jesus, como o senhor está falando que alguém te tocou? Todo mundo te toca.
todo mundo está te apertando, está te abraçando, todo mundo quer estar perto do Senhor. Não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. O que Jesus está dizendo com isso? Alguém saiu da multidão. Alguém entendeu sobre o reino de Deus. Alguém saiu decidido de casa e recebeu o que precisava, porque de mim saiu virtude. Irmãos, Deus é uma bomba de virtude. Em Jesus nós temos tudo o que precisamos. Eu vou repetir, em Jesus, em Cristo, nós temos tudo o que precisamos. Se você precisa de cura, se você precisa de libertação, se você precisa de direção, se você precisa do que você precisar, Jesus tem para te entregar. Aquela mulher, com o toque dela, ela arranca a virtude. Então Jesus sabe que alguém recebeu o que precisava, e Ele quer conhecer essa pessoa, porque o nosso Cristo ainda se impressiona com pessoas que o tocam com fé. Meu Deus, que nos nossos cultos tenham pessoas que toquem Jesus com fé, que nas nossas reuniões, que nas nossas celebrações, tenham pessoas que saiam da multidão, saiam de casa decididos, eu vou tocar em Jesus, não importa quem vai pregar, não importa se é o meu cantor favorito, eu vou tocar Jesus, e essas pessoas vão arrancar virtude de Cristo. Irmãos, eu estou tentando decodificar algo para você do reino de Deus, que nós temos acesso. Marcos 1 diz, o reino chegou, está entre nós. E por que nem todo mundo vê o reino que já chegou? Por que nem todo mundo vê o rei do reino que já chegou? Porque para ver precisa de arrependimento. Arrependimento no original, metanoeu, metanoia, que é mudança de mente, ou mudança de rota, porque dá a ideia do plano original que Deus tinha para os israelitas, é a volta ao plano original, é o arrependimento. O arrependimento faz com que a gente volte para o plano A, e Deus só tem plano A, Deus não tem plano B. Às vezes nós nos afastamos da rota de Deus. Quantas vezes, irmãos, eu falei o que eu não devia para minha esposa, numa discussão, numa faísca que sai em casa. Eu sei que isso só acontece em Bertioga, aqui não acontece, né? Às vezes sai faísca, não sai? A gente quer ganhar conversa, ninguém está escutando ninguém, a gente só quer ganhar conversa. Mas você também, mas não sei o que. Estava brigando por causa do óculos. Já não é o motivo, a gente já esqueceu. A ofensa ficou muito maior do que o motivo da situação. Palavras que atingem o coração, que sujam o coração. Eu quero dizer para você que essa palavra que nós estamos ouvindo aqui hoje, ela tem o poder para limpar o teu coração de toda a sujeira que impregnou por conta de palavras que você ouviu. Palavras que nós ouvimos. Aquela mulher foi curada. Ela arranca a virtude de Cristo. E Jesus vai até a casa de Jairo, porque tem algo a ser feito. Jesus faz tudo completo. Quando ele chega na casa de Jairo, antes dele chegar, aliás, sai alguns amigos de Jairo para fora e diz assim: nem adianta trazer o mestre, ela já morreu. Irmãos, não deu tempo. Não deu tempo. A menina morreu. E tem gente vindo dar notícia: nem adianta, já morreu. Já aconteceu com você de você lutar, de você investir, de você acreditar, e vir gente querendo jogar balde de água fria no teu projeto? Já aconteceu com você de você lutar, de você desejar, de você segurar ali com toda a sua força a pontinha da corda para não escapar, e gente do teu lado falar assim: não adianta, aconteceu com teu pai, vai acontecer com você também. Aconteceu com a tua tia, vai acontecer com você também. Os amigos vieram dar notícia ruim. É como se Jesus, porque o diálogo vai acontecendo ali, é como se Jesus falasse assim: Jairo, olha para mim, não olha para eles. Jairo, olha para mim, não olha para eles. A palavra que tem que ficar no teu coração é a palavra que vem de Deus.
não é a opinião de homens. A palavra que tem que ficar no teu coração é o conselho do alto, não é o conselho daquela amiga do trabalho. Porque o conselho do alto vai nos salvar. O conselho do alto vai endireitar o que está torto, o que está fora de eixo. E Jesus está falando, olha para mim, presta atenção em mim. Porque em seguida, Jesus vai falar assim, tira todos daqui. Por quê, irmãos? Por causa da incredulidade. Repita comigo, incredulidade. A incredulidade impediu Jesus fazer mais milagres na região da Galileia, aonde ele cresceu. Porque tinha gente ali que conhecia o menino Jesus, e falou que agora ele está falando que é Messias. Não, eu conheço, esse menino brincava com meu filho, como que ele está falando que é o Messias? É o pré-conceito. Tem gente que olha para você e fala assim, eu conheço esse cara, ó, das antigas, ó. Ele não acredita que você pode ter mudado. Tem gente que você encontra depois de 10 anos e vem com a mesma conversa fiada para o teu lado, quando você era do mundão. É ou não é, irmãos? Só que você está crente agora. As palavras são, oh meu Deus do céu, Deus muda a gente. As palavras são outras, o comportamento é outro. E tem aqueles que são mais antenados, que quando nos encontram e conhecia a gente na vida velha, mas vê o comportamento mudado, as palavras diferentes, eles se tocam. Eles se constrangem, porque a presença de Deus constrange. A presença de Deus constrange. Queridos, o nosso testemunho, eu pude fazer uma declaração para a Fabiana, e ela fez uma declaração para mim. E eu falei para ela que nós pregamos para famílias, nós falamos para casais, nós pregamos em várias igrejas do Brasil, falando para pessoas de história de redenção, porque eu e ela viemos de famílias disfuncionais. E eu falei, nós chegamos até aqui não porque nós somos bons, ou porque tem algum mérito. Nós chegamos até aqui e nós falamos para pessoas sobre o nosso testemunho, porque nós temos uma história de redenção. A gente sabe o que Deus fez na nossa vida, da onde Deus nos tirou. Então a gente sabe o poder de Deus. Então não dá para negar o que Jesus fez na nossa vida. Não dá para deixar de falar. Jesus pega um órfão, dá uma família, faz com que ele leve os pais adotivos para Cristo. Eu vou batizar minha mãe ainda, em nome de Jesus, se ela estiver vendo, eu vou batizar a dona Marlene ainda. Em nome de Jesus, ore por mim, porque Deus não deixa nenhuma ponta solta, irmão. A minha mãe biológica entrar comigo, a gente ressignificou. Ela e eu, depois de 48 anos, eu já não tinha esperança de conhecer a minha mãe. Sabe quem fez isso? Foi Deus. Deus trouxe na mão, porque eu recebi uma palavra de uma mulher de Deus dizendo, Deus vai trazer na tua mão a tua mãe. Você não vai ficar caçando, não vai ficar procurando. Eu tinha contratado um advogado para ir num hospital para ver se conseguia, aí entramos com um processo e está rolando até agora. E Deus fez de uma forma tão dele, tão maravilhosa. Eu quero declarar sobre a tua vida que Deus não vai deixar nenhuma ponta solta. Você pode falar para o teu cônjuge, Deus não vai deixar nenhuma ponta solta. Mas para isso nós precisamos confiar em Deus, irmãos. Tirar a incredulidade do nosso coração, sair das mesas da incredulidade, porque tem gente que não acredita no que nós acreditamos, e isso impede de Deus agir. Jesus vai falar, Jairo, tira todos os teus amigos daqui, porque isso vai impedir. A incredulidade impede o Deus Todo-Poderoso de fazer milagres. Ele entra depois que todo mundo saiu, e ele diz, Talitá
Talita Cumi, levanta-te, menina. A ressurreição chegou naquela casa, porque alguém não parou no fato, mas se levantou na dor, para viver a verdade, que é palavra, que é Jesus. E veio ressurreição, e veio cura, e veio restauração. Eu declaro sobre a tua família, eu declaro sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua vida ministerial, sobre a tua vida profissional. Eu declaro que a presença de Deus pode trazer tudo para o lugar. A presença de Deus traz ressurreição. A presença de Deus coloca as coisas no lugar. A presença de Deus traz cura. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero que você abrace o seu cônjuge. Eu quero que você faça. Os homens vão fazer uma declaração para as mulheres, abraçados. Você vai repetir o que eu vou falar. Você vai falar assim: esposa, nós precisamos acreditar que quando nós buscamos a verdade, que é Jesus e a sua palavra, acima dos fatos, existe ressurreição de sonhos. Existe palavra cumprida. Pessoas serão alcançadas. Pessoas serão transformadas. E o cenário difícil pode mudar com a presença do Senhor, com a mão de Deus. Agora, esposa, eu quero que você diga para o teu marido. Diga assim: marido, nós precisamos acreditar que quando nós nos levantamos na dor para buscar Jesus e não paramos no fato, nós vamos arrancar a virtude dele. Quando nós tocamos com fé, nós arrancamos o que precisamos. E nessa noite, junto com você, eu quero tocar em Jesus. Eu não quero ser tocado, eu quero tocá-lo. Porque Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe o que precisa mudar, o que precisa acontecer. E eu vou fazer a minha parte, se tão somente eu tocá-lo. Há uma presença de Jesus aqui. Eu quero que você ore agora. Ore um pelos outros agora. Teu marido, para tua esposa, comece a orar agora. Coloque os sonhos diante do Senhor. Aleluia. O pessoal da adoração pode subir. Pai, eu abençoo essas famílias, Senhor. Os casamentos. Se tem alguma casa em desordem, se tinha alguém pensando em desistir, não, por Deus não, por Deus iremos além, faremos mais. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é tão fiel. A tua bondade nos alcançou. A prova disso é estarmos aqui nessa noite. A tua bondade alcançou a nossa casa. A prova disso é estarmos aqui ouvindo a tua palavra. Eu vejo Jesus transformando famílias nessa noite. Eu sinto que essa palavra entrou e arrancou virtude de algumas pessoas também. Eu sinto que algumas pessoas entenderam de fato o que precisam fazer. Na hora da dor, na hora da prova, da tempestade, é o fato que eu estou vivendo, mas eu tenho um Deus que está acima do fato. Eu tenho um Deus que pode mudar o cenário. Oh, aleluia! Ei! Em todo tempo tu és tão bom. Com teu fôlego declaro
Vamos cantar esse refrão todos juntos. Levanta a mão da tua esposa, do teu marido e diga: Tu és fiel em minha vida. Ele é fiel, Ele é fiel. Tu és tão bom pra mim, Senhor, tão bom. Com meu fôlego declaro. Eu declaro isso. Cantarei tua bondade, Senhor. Ah, nós te adoramos aqui, Jesus. Banha com o teu amor e com a tua graça cada família representada nesse lugar. Senhor, nós vamos fazer a nossa parte. Se estava doendo, se estava machucando, eu vou me levantar da minha dor, eu não vou parar, eu não vou desistir. Eu vou tocar. Eu vou buscar o Senhor. Porque eu vou arrancar virtude dele, muitas coisas podem ser transformadas. Obrigado, Deus. Obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra, pela vida do pastor Hamilton, da Márcia, de toda a equipe, toda a liderança. Eu abençoo essa família, eu abençoo essa família sacerdotal, eu abençoo os líderes dessa igreja, os obreiros, os membros. Eu declaro o seu favor, o seu cuidado, um tempo de novidade de vida, um tempo de reconciliação, um tempo de ajuntamento. Aqueles que foram voltando, filhos pródigos voltando, eu declaro sobre essa casa. Em nome de Jesus. Se você crê, dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor bem forte aí no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu trouxe algumas literaturas. Esse livro meu chama O Legado, uma história de amor verdadeiro. Esse livro eu falo da minha história de adoção. Esse livro ele esmaga a raiz da orfandade, a mentira da orfandade, ele esmaga. A gente tem recebido muitos testemunhos e eu vou ter que lançar o legado 2, porque agora eu encontrei minha mãe. Então a história tem que se completar aqui. Então esse livro tem sido bênção para muita gente. A gente tem recebido muitos testemunhos. Vai estar lá no fundo, em algum lugar, você pode adquirir. Esse aqui é da minha esposa, chama Mulheres que se levantam na dor. Apesar de estar escrito Mulheres que se levantam na dor, não é só para mulheres, tá? Porque aqui tem testemunhos poderosos. Tem um testemunho de vida da minha esposa, que veio de uma família disfuncional, viveu um momento emocional muito pesado, mas com Jesus no barco ela conseguiu chegar do outro lado, e ela tem um testemunho maravilhoso que ela dá aqui. E tem mais 20 testemunhos de 20 mulheres da nossa igreja, que são testemunhos assim, de ficar de boca aberta com o que Deus fez na história, na vida dessas mulheres. Então esse livro também é muito edificante. Esse aqui é o último meu, Homens de Pés Descalços. Eu falo daquela passagem quando Moisés está chegando na sarça e Deus fala: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Quando a gente anda descalço, a gente está mais sensível, mais vulnerável, porém mais sensível. E são estes homens e mulheres que Deus vai usar nesse tempo, irmãos. Vulneráveis, mas sensíveis à voz de Deus. Vulneráveis porque nós não dependemos de nada a não ser do Senhor. Quando quiseram colocar a armadura de Saul em Davi, ele rejeitou. Se ele tivesse aceitado, ele perdia. Ele não ia derrotar o gigante. Ele derrotou com as 5 pedrinhas. Homens de pés descalços derrotam gigantes com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Você não vai trocar a palavra de Deus, a ordem de Deus, que às vezes parece louca, que são as 5 pedras, pela armadura de Saul. Homens de pés descalços não trocam. Vai te ensinar a andar por fé. E esse aqui é o meu devocional diário. São 365 pregações que foram compiladas, uma por dia, e tem um QR Code nelas que te leva para a pregação completa no YouTube. Então é o preço de uma pizza. Pode te abençoar muito, você pode dar de presente também. Eu acho que só tem 4 desse aqui. Eu pequei, eu trouxe pouco. Só tem 4 desse aqui, se eu não me engano.
e vai te edificar muito. Hamilton, Márcia, Deus abençoe. Vocês são queridos. Obrigado. Amo vocês, viu?